creio que é o Senhor quem faz isso. Agradecer ao pastor da igreja pela honra da escala e ao presbítero Maurício. Vamos ganhar tempo para falar a palavra de Deus. Presbítero Paulo Sérgio, que é para mim um pai espiritual. Irmãos, orem por nós para que Deus nos ajude a falar a sua palavra. A responsabilidade é grande. Tenho certeza que, se Deus quiser, os irmãos orar, Deus vai continuar nos ajudando. Capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o rei. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quem diz amém? Queridos, a Bíblia Sagrada, como uma narrativa sequencial, ela gira em torno de 4 promessas. Quantas promessas? Quantas promessas? A primeira promessa é a promessa do nascimento de Jesus Cristo. O Senhor prometeu e os profetas anunciaram. Esta é a primeira promessa, promessa do nascimento de Jesus Cristo. A segunda promessa em torno da qual a Bíblia Sagrada gira, ou a história bíblica, é a promessa da morte de Jesus. Foi anunciado que ele viria e foi anunciado também que ele morreria. E a palavra do Senhor, ela nos mostra o cumprimento dessa palavra. A terceira promessa é a promessa da ressurreição. Foi dito que ele viria, que ele morreria, mas que ele iria ressuscitar após a morte, e assim se cumpriu. E a quarta promessa é a promessa que nós estamos aguardando agora se cumprir, que é a promessa do arrebatamento. Que o Senhor dará ordem ao arcanjo que tocará a trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos transformados. Mas o versículo que a campanha escolheu por tema é um versículo que, se eu pudesse traduzir, porque existem outras versões que nos ajudam a compreender o texto, esse versículo, na verdade, seria assim: o tempo tão aguardado chegou e o reino de Deus se aproxima. Essa expressão, o tempo tão aguardado chegou, o tema que vocês escolheram, é justamente um tema que se refere à promessa do nascimento de Jesus. Os irmãos conhecem muito bem que desde lá ainda no Éden, o próprio Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E desde então que esse dia passou a ser aguardado pelos profetas, pelo povo de Deus, o dia que Deus iria enviar o Messias. Inclusive, o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Gálatas
que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. E é interessante dizer à igreja essa noite que esse tempo do nascimento de Jesus Cristo foi esperado ansiosamente por todos aqueles que creram em Deus e na sua palavra. E por mais que pareça uma coisa simples para nós, não foi tão simples assim. O tempo que Jesus viria ao mundo seria um tempo específico determinado por Deus. Essa plenitude dos tempos que o apóstolo Paulo escreveu dizendo que nela Jesus viria, é justamente um arranjo da humanidade realizado pelo próprio Deus para que o cenário estivesse pronto, a plataforma estivesse montada para Jesus nascer. Somente para os irmãos terem uma ideia, Jesus mexeu, ou Deus mexeu, em vários aspectos da humanidade, preparando ela para a chegada de Jesus Cristo. Os eruditos da Bíblia Sagrada dizem que, em primeiro lugar, Deus mexeu no ambiente religioso. Os irmãos vão perceber que Israel foi para o cativeiro, e no cativeiro Deus tratou com o seu povo. Lá Deus os separou da idolatria, do afastamento de Deus. Foi ali onde nasceu a sinagoga, onde o povo se aproximou. E religiosamente falando, o povo estava se aprontando para a chegada do Messias. Mas não apenas isso. Era necessário também que quando Jesus viesse à terra, houvesse uma língua que todos falassem para que a facilidade estivesse presente no falar, no anunciar o reino de Deus. E desde Alexandre o Grande, quando ele estabeleceu a cultura da língua grega, que era Deus mexendo na cultura, preparando ela para que quando alguém falasse, anunciasse o reino de Deus, quem estivesse do outro lado estivesse entendendo a língua que se falava. Era Deus mexendo. Mas Deus também mexeu no elemento político. Quando Roma dominou o mundo daquela época, Roma se preocupou em expandir território, em preparar as estradas para que houvesse acesso de um lugar para o outro de maneira rápida e prática. E tudo isso foi um mover realizado por Deus dentro da história para que Jesus nascesse. E revela para nós também que Deus é o Deus que está sentado no trono e Ele trabalha na história. E muitas vezes a gente pensa que um movimento é um movimento humano, mas Deus está com a sua mão estendida, mexendo aqui, mexendo ali, para realizar o seu propósito dentro da história. Ele diz amém, irmãos? Mas o tempo chegou, e quando o tempo chegou, Jesus veio. Jesus nasceu, cresceu. Em o versículo 15, repito, que mais uma vez vocês escolheram, ele inaugura o início do ministério de Jesus. Este trecho que embasa essa festa hoje e amanhã, se assim Deus o quiser, ele marca o início do ministério de Jesus. Os primeiros passos dados pelo Senhor aqui na terra, na execução da obra que ele foi enviado para realizar. E no início de tudo, nos primeiros passos, Jesus inicia com a mensagem que desde o princípio esteve na boca dos pastores da igreja primitiva e que deve estar na nossa boca até hoje. A mensagem do Evangelho, a mensagem que diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa é a palavra que eu quero trazer aqui essa noite. Porque eu gostaria que você refletisse comigo de que Jesus poderia ter iniciado o seu ministério com qualquer mensagem. Jesus poderia iniciar o seu ministério com qualquer pregação. Jesus poderia ter iniciado
o seu ministério talvez com uma palavra mais leve, que massageasse o ego das pessoas que estariam ali para lhe ouvir. Mas Jesus já inicia o seu evangelho com esta palavra dura, dizendo: arrependei-vos e crede no evangelho. Queridos, não nos enganemos. O arrependimento é a primeira exigência feita por Deus para todo aquele que deseja chegar nos céus. Queridos, não nos enganemos, achando que os céus é como o coração de uma mãe, que sempre cabe mais um e que admite que alguém entre nele, mesmo de qualquer maneira, ou vivendo de qualquer forma. Queridos, não nos enganemos com isso. Deus jamais levará alguém aos céus se esse alguém primeiro não se arrepender. E Jesus iniciou o seu ministério com essa mensagem, dizendo que se alguém quer receber esse evangelho, se alguém quer ser agraciado com a promessa dos céus de gozo e de glória, é necessário primeiro que se arrependa. E o que é o arrependimento? O arrependimento é a mudança de mente, a mudança de pensamento. Esse é o significado da palavra arrependimento. E todas as vezes que na Bíblia Sagrada a gente se depara com essa palavra, estamos diante da primeira exigência feita pelo céu para alguém chegar lá. Quando Pedro, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, pregou, e a Bíblia diz que 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Antes disso, a palavra de Deus diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E Pedro lhes disse: arrependei-vos a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Jesus disse em Lucas capítulo 13 sobre a necessidade do arrependimento, mostrando que não importa quem é o indivíduo, ou os bens que tenha nessa terra, ou a classe a qual pertença, é necessário que ele se arrependa se ele quiser morar no céu. O versículo 3 do capítulo 13, Jesus disse assim: vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. O que eu quero chamar a atenção da igreja aqui essa noite é que ninguém que está aqui vai chegar ao céu sem que Deus olhe para ele e veja que realmente ele se arrependeu. Estou trazendo essa palavra porque eu consigo ver todos os dias e cada vez mais as pessoas entrando pela janela ao invés de entrar pela porta, e achando que quem entra pela janela vai chegar no céu. Quem entra pela janela não está garantido, pelo contrário, quem entra pela janela uma hora será colocado para fora para entrar pela porta e ser admitido de verdade. Quando Paulo estava em Atenas, ele disse, no capítulo 17 de Atos, versículo 30, porque Deus espera e exige que todos os homens se arrependam. O arrependimento é um elemento essencial na vida do indivíduo que aceitou a fé.
Não importa se ele já nasceu num lar cristão, como muitos aqui, mas permita-me dizer a você, meu filho, minha filha, se você nunca viveu esta experiência chamada arrependimento, os céus ainda não estão garantidos para você. Deus não pode levar alguém para o céu que não se arrependeu. Inclusive, nos tempos de Jesus, esse era um elemento essencial para uma pessoa ser admitida na igreja, na comunidade cristã. Porque os apóstolos acreditavam que Jesus foi crucificado porque toda a multidão exigiu isso. Então, se toda a multidão exigiu isso, se alguém quer fazer parte da comunidade cristã, tem que mostrar que está arrependido do grito que deu naquele dia dizendo: crucificam. Portanto, para ser admitido na comunidade cristã, era necessário que alguém desse evidências externas de que verdadeiramente se arrependeu. Mas, irmão Caio, o Senhor está dizendo para mim essa noite que não importa eu ter uma boa personalidade, ser uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom aluno, isso não me é garantia para chegar no céu. A única garantia é o arrependimento. Pois bem, como é que uma pessoa se arrepende? O que é arrependimento? E eu gostaria de, nesse tempo que me resta, falar justamente o que está no meu coração. O que é este arrependimento? Queridos, o arrependimento, ele é um produto que nasce de 6 coisas. De modo que, se uma coisa faltar, o indivíduo não se arrependeu e, portanto, não teve seus pecados perdoados. Eu estou dizendo isso mais uma vez porque esta sociedade está cada vez mais relativizada. E alguém diz assim: fulano levou um tiro, deu o último suspiro, e do último, eu disse que é Jesus, ele piscou o olho e está no céu. Esta não é a exigência bíblica. Existe uma exigência. Existem pressupostos que foram colocados pelo próprio Jesus para que alguém tivesse seus pecados perdoados e entrasse no céu. Isso aqui não é a casa de irmão Joana, isso aqui é o céu. E para chegar lá tem que ter seus pecados perdoados por Jesus. E falando da parte do homem agora, ele nunca chegará lá sem primeiro passar pelo crivo que Jesus bateu e estabeleceu. Arrependimento. Se um desses elementos não estiver, o indivíduo não se arrependeu ainda. Primeiro, percepção do pecado. Diga comigo, percepção do pecado. Ninguém pode se arrepender de uma coisa que não julga ter cometido. Ninguém pode tomar um remédio sem que antes identifique que está doente. Ninguém pode ir para uma consulta sem primeiro desconfiar que está com alguma enfermidade. A primeira coisa que Deus criou quando Gênesis capítulo 1 começa a fazer a narrativa foi a luz. E portanto a primeira coisa que o homem tem que ter para iniciar o processo de arrependimento é a iluminação espiritual. Ninguém nunca será salvo se primeiro não identificar por que é que precisa da salvação. E a minha mensagem não muda, é a mesma. Porque está se entrando na igreja, porque fez uma promessa de que se Jesus aposentasse eu vou ser crente. Se Jesus me tirar do leito de morte eu sou crente. Se Jesus me fizer assim, eu vou ser crente. Tudo isso é uma cana seca e quebrada. Se você não souber porque você precisa da salvação, você ainda não se arrependeu. Um certo escritor chamado John Stott dizia assim: o evangelho, antes de curar, mostra a doença. Uma pessoa que nunca sentiu a sua mazela, uma pessoa que está aqui dentro desse templo essa noite, que nunca sentiu os seus pecados,
que nunca viu a necessidade que ele tem de Jesus, ainda não pode ser considerado alguém arrependido. Porque a verdade bíblica é que quando Adão pecou, o pecado foi transmitido originalmente a toda geração. E até aquele que foi criado no monte, sem nunca ter tido contato com nada aqui no mundo, mas pelo fato de ter vindo de Adão, traz consigo a natureza pecaminosa, pela qual Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, derramou o seu sangue um dia. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Jesus! E quando eu olho, quando eu quero salvação, a primeira coisa que eu tenho que ver é isso. É o pecado, é a doença, é o mal que me veio através de Adão, mas que por ele um dia Jesus veio, abriu seus braços, sofreu, derramou seu sangue e morreu. Morreu. E caindo em si, o filho pródigo nos mostra essa realidade. O texto diz que antes dele voltar para a casa do pai, entenda isso, pelo amor de Deus, antes dele voltar para a casa do pai, Lucas 15, o texto diz, e caindo em si, inclinado a coisas erradas. É muito fácil chorar quando a porta do emprego fecha. É muito fácil chorar quando a gente perde um ente querido. É muito fácil chorar quando se perde a empresa. Agora Deus está à procura de pessoa que chora pelos seus pecados. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele disse, louvado seja Deus, que enviou Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando uma pessoa se arrepende de verdade, esse cano estoura dentro dele. Mas não é qualquer tristeza. Não é qualquer tristeza. Mas a tristeza que eu falo aqui é como uma veia sangrando no coração e você não se aquieta enquanto não receber o bálsamo. Não fique tapeando, não. Porque Jesus só coloca remédio na ferida que é mostrada. Jesus não estraga remédio derramando pomada, derramando remédio no corpo todo, não. Ele se aplica até onde a ferida foi. E essa noite, se você disser para Ele vai tratar a tua ferida. Salo, permita-me só citar. Arrependimento é vergonha pelo pecado. O indivíduo que não tem vergonha do que fez não está arrependido. Arrependimento, além disso, também sabe o que é? É ódio pelo pecado, aversão a ele. O pecado não pode ser admitido, irmão, no nosso meio. Queridos, se tem uma coisa que Jesus não faz, é perdoar pecado. Ele perdoa pecadores. Ele perdoa pecadores. É isso que Jesus faz. Jesus foi lá no templo um dia e quebrou tudo. Neemias arrancou os cabelos e as barbas dos jovens que viviam pecando. Nós não podemos dar trégua para o pecado. E pecado, termino assim dizendo, além de ser percepção, além de ser tristeza, além de ser confissão, além de ser vergonha, além de ser ódio por aquilo que me afasta de Deus, se não tiver o sexto elemento, o indivíduo não se arrependeu ainda e, portanto, não vai morar no céu. Chama-se abandono. Se eu não abandonar a prática errada e continuar nela, eu não me arrependi. Não adianta estar aqui, não adianta estar fazendo chorar só no sermão, mas como uma chuva de abril. O arrependimento permanece. O pecado é abandonado e a vida é nova.
Amém? Portanto, que Deus em Cristo aplique essa palavra no nosso coração. Estou muito feliz por ter sido fiel ao Senhor essa noite com aquilo que Ele colocou no meu coração, no nome de Jesus Cristo. Amém?